Fala galera, tudo bem? Terça-feira, dia de aula 2 da UFO, e agora a gente vai começar a ver alguns gêneros que podem cair na prova da Universidade Federal de Berlândia. Mas antes, vamos entender um pouquinho, né, qual é a concepção de gênero. Quando a gente fala sobre gênero textual, uma das definições de gênero que é de um estudioso, Mikhail Bakhtin, é de que o gênero é uma sequência relativamente estável de enunciado. E pode parecer um pouco contraditório, porque relativamente estável, né? É justamente pelo fato de que existem características do gênero que não vão mudar. Então vamos pensar, por exemplo, numa receita, né? O que toda receita tem que ter para eu identificar aquele texto como pertencente ao gênero receita? Ingredientes e modo de preparo, correto? Então eu sei que se eu estiver falando de uma receita, eu tenho que ter os ingredientes e o modo de preparo. Só que, por exemplo, se eu assisto a uma receita no programa da Ana Maria Braga, ou se eu vejo uma receita lá no MasterChef, ou se eu pego aquela receita naquele livro da tataravó, que tá até amarelinhas as páginas e que não tem nenhuma foto e nenhum vídeo, por mais que as três, no programa da Ana Maria, no MasterChef ou no livro lá da minha tataravó, estejam ensinando a fazer bolo de cenoura, existem formas de se ensinar a fazer esse bolo de cenoura que vão ser diferentes. No livro, por exemplo, eu talvez não tenha nenhuma imagem, eu tenha só ingrediente e modo de preparo. Na televisão, por exemplo, a gente sabe que o tempo é curto, então cada etapa da receita já vai estar preparada e previamente pronta para que a apresentadora apenas mostre. Misture os ovos com a farinha, com a cenoura, já vai ter lá aqueles ingredientes misturados. Coloque na forma, já vai ter uma forma com a massa do bolo. Asse por tantos minutos, já vai ter um bolo pronto. Vamos fazer o recheio, já vai ter o recheio logo que colocaram os ingredientes na panela e depois o recheio pronto, porque o tempo é rápido, né? E se, por exemplo, for uma prova de um MasterChef, talvez a gente não tenha tanto a receita nos mínimos detalhes com os ingredientes. Voltou agora o MasterChef a passar, né? Então a gente não tem, por exemplo, olha, são esses ingredientes, é esse o modo de preparo. Não, é uma competição. Cada uma das pessoas que estão cozinhando ali no programa tem que tentar fazer aquela receita e pronto. Só que eu tenho o gênero receita ocupando esses três espaços. E é por isso que a ideia do Bakhtin faz muito sentido, né, de o gênero como uma sequência relativamente estável de enunciado. E aí quando a gente fala sobre isso, é importante a gente olhar, portanto, que o gênero ele sempre vai ser o conjunto, ele sempre vai ser o global. Então, quando eu bato o olho em um texto, por exemplo, o bilhete. O que é um bilhete? Pô, é um textinho pequenininho que a gente prega ali na porta da geladeira ou deixa na estante da casa. Tudo bem que hoje em dia a gente quase não faz mais isso porque tem o WhatsApp, né? Mas a bula de remédio, então eu sei que é um texto pequenininho que eu vou abrir lá na caixa do remédio que vai me trazer algumas informações sobre quais são os tratamentos para aquele remédio, possíveis efeitos colaterais, qual é a dosagem, etc e tal. Artigo de opinião, conversa espontânea, discurso de apresentação de uma conferência, notícia, a dissertação do vestibular ou qualquer outro texto que a gente faça no vestibular. Então entendam o gênero como conjunto, certo? Então é por isso que o Bakhtin fala que é uma sequência relativamente estável de enunciado, ou seja, quando eu olho para uma charge, eu sei que a charge é uma única imagem com alguma conotação crítica bem escancarada, seja ela política, social, enfim, em geral política, né? Só que aqui que acontece, dentro do texto, dentro daquele gênero, né, existem partes que são o que a gente chama de tipos textuais ou sequências tipológicas e que elas podem ser de 5 tipos diferentes. Então, por exemplo, poxa, numa notícia, a notícia ela está principalmente contando um fato, trazendo um fato para o leitor do jornal. Mas o gênero é notícia, o gênero não é conto, não é relato, por exemplo. Então, quando a gente olha para o gênero, a gente está olhando para o conjunto. E dentro daquele texto existem passagens que podem ser tipos textuais específicos. E quais são elas? A gente tem o tipo textual dissertativo. Então, o tipo textual dissertativo é quando a gente argumenta, quando a gente sustenta uma opinião. Tipo textual narrativo, quando narramos, evidenciamos uma sequência de ações. Descritiva, quando descrevemos características de um objeto, personagem e espaço. Expositiva, quando expomos um fato ou uma opinião. E injuntiva, quando nos referimos diretamente ao interlocutor. Então, por exemplo, numa notícia, eu sei que não vai ter
o tipo injuntivo, porque em nenhum momento na notícia vai aparecer lá, e você, leitor, o que você acha disso? Mas, por exemplo, quando a gente viu na semana passada a proposta do texto de opinião e da carta aberta, são gêneros que possibilitam sim a injunção. Eu posso, numa carta aberta, estabelecer uma interlocução direta com o meu interlocutor, que no caso daquela proposta eram os médicos do Sistema Único de Saúde. Eu posso, num artigo de opinião, perguntar para o meu leitor, e você gostaria de viver para sempre? Só que numa notícia, por exemplo, eu já sei que a tipologia injuntiva não cabe aqui, certo? Agora, na notícia também não vai fazer sentido uma tipologia dissertativa, porque eu não estou argumentando. O que predomina, portanto, numa notícia? A tipologia narrativa, porque eu tenho aqui uma evidência, uma sequência de ações que estão acontecendo. Pode ser que eu tenha uma parte descritiva também, sei lá, vamos pensar numa notícia contando que o Lázaro foi encontrado e aí eu vou numa parte da notícia descrever a casa onde ele estava escondido, como era essa casa, enfim. Então, a gente tem 5 tipos textuais: dissertativa, narrativa, descritiva, expositiva e injuntiva. Pode ser que eu tenha gêneros textuais com mais de uma tipologia, sem problema algum, mas uma vai predominar, certo? Então, aqui eu trago um exemplo bem rápido para a gente olhar para isso. Se vocês depois quiserem pausar o texto, se a gente bate o olho nesse texto sem a gente se preocupar em ler, eu tenho: oi Silvana, tudo bem? Acredita, a cidade é linda, preciso ir, abraços MH. Eu sei que isso aqui é uma carta. A gente vai ver que é um e-mail, mas que nada mais é do que uma carta eletrônica, né? Então é uma carta. E eu não preciso necessariamente ter lido todo o texto para identificar aqui características da carta, justamente porque o gênero textual são tipos relativamente estáveis de enunciado. E aqui eu tenho uma sequência relativamente estável de enunciado, que é o vocativo, que é a estrutura de apresentação, o desenvolvimento das ideias, a despedida e a assinatura, certo? É claro que talvez eu não saiba ainda se é uma carta pessoal, se é uma carta argumentativa, se é uma carta aberta, no teor daquela que a gente viu semana passada, mas eu sei que é uma carta. E aí, quando a gente lê a carta, a gente vê que é alguém que está conversando com seu interlocutor e falando de uma viagem, né? Então, chegamos aqui anteontem em Gramado, a viagem foi tumultuada porque teve um acidente na estrada, saímos de Bento Gonçalves às 10 e só chegamos às 13. Acredita? O que é esse acredita? É a tipologia injuntiva, quando nós nos referimos diretamente ao interlocutor. E tudo que está em amarelinho aqui é a sequência injuntiva. Me diga como andam as coisas por aí, já enviou o trabalho para sua orientadora, marcaram a data da defesa, quero saber quando será. Abraços. Então, o gênero é carta, mas eu tenho aqui uma parte dessa carta que é uma sequência injuntiva. Quando ela, por exemplo, ou o autor, a autora dessa carta, não importa, fala, por exemplo, que a cidade é linda dentro da carta, a gente tem aqui a exposição de uma opinião. Eu acho a cidade linda, eu achei a cidade muito bonita. Aqui em verde, por exemplo, a gente tem uma sequência narrativa. Olha que interessante. As pessoas são educadas, nem parece que estamos no Brasil. Hoje vi uma cena que me impressionou. Uma senhora cega tentava atravessar a rua, bem em frente ao hotel onde estamos hospedados, e a rua é super movimentada. Um menino, devia ter uns 18 anos, saiu da loja onde estava e ajudou a senhora a atravessar a rua. Isso aqui é uma sequência narrativa. Eu tenho uma sequência de ações. E aí continua que nós não vemos esse tipo de coisa por aí. As pessoas hoje sequer olham para o lado. A cultura da individualidade e do egocentrismo não permite que olhemos para o outro lado antes de olhar para nós mesmos. A gente tem aqui, inclusive, uma argumentação. Por que a gente não está vendo as pessoas se ajudarem e serem colaborativas umas com as outras? Porque está imperando a cultura da individualidade e do egocentrismo, que impede que a gente olhe para o lado antes de olharmos para nós mesmos. Uma pena. Então veja que dentro do gênero carta, pelo menos 4 tipos textuais aqui a gente encontra, né? Que seria a dissertativa, narrativa, a expositiva e a injuntiva. Eu não vi aqui uma descrição específica do lugar onde eles estão. No máximo que a cidade é linda, o que eu vejo mais como uma opinião do que como uma descrição, porque isso é muito subjetivo, certo? Bom, então a gente vê que o gênero textual é o conjunto e dentro dele eu posso ter algumas tipologias textuais. Por que é importante eu saber sobre o gênero textual e sobre os tipos textuais? Justamente pelo fato de que, poxa, numa notícia não cabe uma pergunta diretamente feita para o meu interlocutor.
Num artigo de opinião, isso já cabe. Num resumo, não cabe de forma alguma uma sequência injuntiva nem uma sequência argumentativa, porque o resumo é apenas a menção a um texto original. Então, entender as características gerais daquele texto vai te ajudar bastante na hora da escrita, certo? E aí, como eu falei, a gente vai discutir hoje um pouquinho sobre textos jornalísticos, notícia especificamente, e depois eu termino falando sobre o relato. Por que eu peguei os dois, notícia e relato? Justamente pelo fato de que são dois textos em que predomina a tipologia textual narrativa, né? Então a notícia está evidenciando um fato, trazendo uma sequência de ações. E o relato também. A diferença é que, em geral, o relato ele vai ter uma perspectiva de ensinar alguma coisa. Ó, vou contar minha experiência para vocês, eu vou contar uma situação que eu vivi e tem um porquê de eu estar contando essa história, que é ou mostrar para vocês o que vocês não deveriam fazer, ou para inspirá-los a fazer igual. Então o relato ele costuma ter essa pegada de discutir, né, uma situação com uma finalidade de compartilhar experiências com outras pessoas para ensiná-las de alguma maneira. A notícia não tem esse objetivo, ela é simplesmente o fato ali que ocorreu. Então, uma coisa muito importante quando a gente fala sobre os gêneros jornalísticos, né, é que eles não se prendem à mera descrição da realidade. Eles a reconstroem. Então, existe uma reconstrução da realidade nos textos jornalísticos, o que permite a nós, leitores, entrarmos em contato com diferentes posicionamentos e ideologias, contribuindo para a nossa formação intelectual e social. Então, essa história de dizer que o jornal é neutro, que o jornal não tem um posicionamento ideológico definido, isso é balela. Qualquer pessoa tem posicionamentos ideológicos, políticos, mesmo que elas não verbalizem esses posicionamentos. E a gente vê isso de forma muito clara, por exemplo, quando a gente compara algumas capas de jornal. Essa daqui é uma capa do Estadão, do dia 13 de março de 2016, e aqui do dia 30 de maio, quando teve o primeiro protesto contrário ao atual presidente. E a gente vê uma diferença de abordagem muito significativa. Aqui a gente tinha uma foto da Avenida Paulista num protesto, né, para o impeachment da presidente na época, da presidenta, que era a Dilma. E aqui, no dia 30 de maio, que também foi um domingo, houve protestos contra o atual presidente, o Bolsonaro, que não tiveram o mesmo destaque. Na verdade, eles aparecem pequenininho aqui, ó. Milhares vão às ruas contra Bolsonaro e causam aglomeração. Mesma coisa acontece, por exemplo, quando a gente olha para o jornal O Globo, ó. Então, o jornal O Globo, no mesmo dia, no domingo, também não mostra prioritariamente as manifestações contra o atual governo. Diferente, por exemplo, da Folha de São Paulo. Então, a Folha de São Paulo, do mesmo dia, 30 de maio de 2021, mostra com mais destaque que milhares saem às ruas contra Bolsonaro e tem uma imagem aqui. Eu não estou aqui para discutir questões políticas e ideológicas, a gente está discutindo o gênero jornalístico. É claro e é indiscutível que o gênero jornalístico, como qualquer outro, vai estar carregado de escolhas lexicais, vocabulário e de ordem, né, da posição das palavras numa manchete, por exemplo, para trazer uma visão de mundo e para demonstrar essa visão de mundo para os seus leitores. A gente não pode ser ingênuo de achar que todos os textos, imagens, fotos são iguais e despretensiosas e cujo único objetivo é informar, não é verdade. Mas falando um pouquinho mais sobre a estrutura da notícia, né? Como que a gente pode ver a estrutura da notícia? A notícia sempre vai ter um título, ou que a gente está comumente acostumado a chamar de manchete. Então a manchete é um resumo do evento anunciado de forma muito direta e muitas vezes de forma apelativa, porque quanto mais eu chamar a atenção do meu leitor, mais chance eu tenho de vender aquela edição do jornal ou de uma revista. E esse título ele pode ou não ser acompanhado de um pequeno texto que se chama linha fina e cuja função é acrescentar mais informações ao leitor. A gente já vai ver isso na prática. Um detalhe importante quando a gente fala sobre a manchete da notícia é que, em geral, ele tem o verbo no presente, mesmo que a ação sobre a qual se esteja falando vá acontecer ainda ou tenha acabado de acontecer. Então, imaginemos uma manchete falando do assassinato do Lázaro, por exemplo. Teria sido algo mais ou menos assim: Lázaro é capturado e morto por policiais. Ele foi, mas é capturado e morto. Ou então, presidente viaja no próximo final de semana aos Estados Unidos. Por que eu estou usando o verbo no presente para indicar algo futuro ou usando o verbo no presente para indicar algo passado? Para dar aquela ideia de que acabou de acontecer e de credibilidade. Eu não estou dizendo que pode ser que o presidente viaje. Não, ele viaja no próximo final de semana. Bom, e aí
A notícia, portanto, ela é um relato composto por uma sequência de fatos. Só que não é simplesmente eu contar um episódio. Existe uma espécie de uma pirâmide que a gente chama de pirâmide invertida. Por quê? Porque as informações mais importantes aparecem primeiro e depois vão vindo as informações secundárias. Por que isso acontece? Porque se você lê o primeiro parágrafo da notícia, você já tem que ter as informações mais importantes das quais você precisa para saber o que aconteceu. Se você quiser continuar lendo a notícia, ok. Se não, você já sabe o grosso, o mais importante aí que aconteceu naquele relato, naquela notícia. Bom, então o primeiro parágrafo, né, da notícia contextualiza e situa o leitor, mostrando um apanhado do assunto e indicando de maneira clara o que é tratado no texto. Esse parágrafo inicial, denominado lead ou LED, deve atrair a atenção do leitor e conduzi-lo a leitor do restante da notícia e, em geral, a notícia busca responder principalmente essas perguntas. Quem? Então, quem são os envolvidos nesse episódio? O que aconteceu? Quando aconteceu? Onde aconteceu? E duas perguntas um pouquinho mais difíceis de a gente sempre ter a resposta, que é como e por quê. Porque pode ser que, evidentemente, o que, onde, quando e quem está envolvido, a gente sabe. Como e por que nem sempre a gente vai saber. Numa situação, por exemplo, do desaparecimento de alguém. Eu não sei por que essa pessoa desapareceu, eu não sei como ela desapareceu, certo? E ainda que o leitor não dê prosseguimento à leitura do texto integral, através do contato com o primeiro parágrafo já terá sido informado dos elementos mais importantes. Então a notícia não é um texto em que eu vou deixar o mistério e nas entrelinhas o que aconteceu. Não, o episódio vai estar ali demonstrado de forma explícita, ok? No entanto, para que o leitor continue interessado pelo fato noticiado, as informações dificilmente são veiculadas na ordem em que os eventos ocorrem, pois a importância dos fatos é priorizada. Então, os elementos mais relevantes, ou seja, o fato central ou interessantes, enfim, são apresentados primeiro no que chamamos de corpo da notícia. Na sequência, em ordem decrescente de importância, outras informações são acrescentadas por meio de uma técnica que recebe o nome de pirâmide invertida. Bora dar uma comparada com duas notícias que falam sobre o mesmo assunto, só para a gente ver que a ordem muitas vezes vai também estar ligada ao jornal, ao veículo que publicou aquela notícia. Olha só essa manchete. STF marca sessão de emergência e dará a palavra final sobre a Copa América no Brasil. Essa é a manchete. Veja que aqui o verbo está no presente. Ó. Marca a sessão já foi marcada. E aí a gente tem a linha fina. Supremo debate sobre a realização do torneio sul-americano em meio à pandemia nesta quinta-feira, 10 de junho, em sessão extraordinária. E aí eu tenho aqui o nome do autor, quem escreveu, o repórter, né, dia 8 de junho. E aí a gente tem uma imagem que mostra, né, um certo posicionamento do veículo, né, que é um posicionamento crítico ao presidente, porque a imagem que foi escolhida é uma imagem que mostra o nome do presidente, o vírus do Covid pintado e Copa América, num protesto. E aqui a gente tem o primeiro parágrafo, eu tirei algumas informações para a gente ver o que esse parágrafo considerou as informações mais importantes. Ou seja, a Copa América virou tema de discussão no STF, a realização do torneio será debatida e votada pelos ministros em sessão extraordinária, quinta-feira, 10 de junho. Então eu já sei o que vai acontecer, certo? A inserção na pauta se deve a 2 pedidos contra a escolha da sede que tem relatoria de Carmen Lúcia e foram aceitos pelo presidente Luiz Fux. Uma do deputado Júlio César e outra da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Então eu já sei o que vai acontecer, ou seja, vai haver um debate sobre a realização do torneio que envolve o Supremo Tribunal Federal e foi solicitado pelo deputado federal Júlio César e a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Eu sei onde vai acontecer, que é no STF, na quinta-feira, 10 de junho, e eu ainda sei por quê. Por que esse debate vai acontecer? Ele vai acontecer por conta de pedidos que estão questionando a realização do evento, certo? Num contexto em que o Brasil ainda está sofrendo com a pandemia. E aí, esse segundo parágrafo basicamente tem trechos de falas, aqui tanto da Carmen Lúcia quanto aqui do Delgado, certo? E essa é uma reportagem que está lá no jornal El País Brasil. Agora veja a mesma notícia num outro portal. Aqui foi no site da Jovem Pan. Então a gente tem STF marca sessão para decidir sobre suspensão da Copa América, uma manchete muito parecida.
A linha fina. Julgado foi marcado a pedido da ministra Carmen Lúcia, que destacou urgência e relevância no caso. Magistrados terão prazo de 24 horas para apresentar seus votos. Aqui a gente tem o nome de quem escreveu, a data, né, mesmo dia, é o mesmo dia mesmo, né? Isso. Só que a foto é diferente. Aqui a gente tem uma foto da ministra Carmen Lúcia. Mas qual que é a diferença? Bom, a diferença é que aqui a gente tem, eu quero focar a discussão sobre a realização ou não da Copa América, a ministra Carmen Lúcia. Aqui eu quero estabelecer uma relação, mesmo que indireta ou direta, da realização da Copa América com a situação do Brasil diante da pandemia de Covid e fazer uma crítica ao atual presidente. Ou seja, são linhas editoriais diferentes. E além disso, quando a gente olha aqui o primeiro parágrafo, olha como é que muda um pouco a ordem das coisas. Veja que aqui no primeiro exemplo, a gente tem a realização, né, na discussão sobre a realização do torneio, quando que vai acontecer no STF e se deve a pedidos desse deputado federal e do CNTM. Olha como é que a ordem muda aqui. O STF marcou uma sessão virtual extraordinária para análise de duas ações movidas pelo Partido Socialista Brasileiro, PSB, e Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, que pedem a suspensão da Copa América. Então, quem solicitou veio lá para cima, e não só isso. Eu tenho o nome inteiro do partido, Partido Socialista Brasileiro. Marcado pelo presidente da corte, Luiz Fux, a pedido da ministra Carmen Lúcia, relator do pedido. Então veja que o que está acontecendo aparece antes, né, de todos os que estão envolvidos, né? Então veja que essa mudança de ordem ela tem muito a ver com a linha editorial e com objetivos mais ou menos claros que se tenha de posicionamentos daquele jornal, daquele veículo. Aqui, como outro, a gente basicamente tem trechos de falas da ministra Carmen Lúcia. Então, tanto esse quanto o de baixo são falas da Carmen Lúcia. Então, veja que o segundo parágrafo da notícia vai trazer informações acessórias, tá? Aqui a gente tem um terceiro, só para a gente olhar para o contexto da notícia que se reproduz muito, né? Manchete, homem agride, ó o verbo no presente. Macron, quando o presidente cumprimentava pessoas em visita ao sudoeste da França. O agressor disse um lema monarquista e deu um tapa no mandatário francês. 2 foram presos. Então, manchete, uma informação adicional. Quem escreveu, dia 8 de junho, aqui uma imagem do episódio. E aqui de novo, ó, eu tirei as informações as informações acessórias. Nesta terça-feira, quando um homem deu um tapa no presidente francês, Emmanuel Macron, no sudeste da França. E aqui eu tenho como que se deu a situação. O presidente se aproximou de um grupo de cidadãos que esperavam atrás de uma cerca para cumprimentá-los, quando um homem de quem ele apertava a mão lhe deu um tapa na cara enquanto dizia um lema monarquista. Então, o que aconteceu, onde, quando, quem são os envolvidos? Aqui eu já tenho como, eu sei como que aconteceu. E aí aqui o segundo parágrafo fala que é um risco, né? Exige uma reação republicana, estão em jogo os alicerces da democracia, afirmou o primeiro-ministro. E aqui que essa agressão levanta a discussão sobre a segurança de chefes de Estado durante viagens pela França, certo? Então, basicamente, a notícia ela tem uma estrutura muito clara, manchete, possibilidade de uma linha fina com mais uma informação, primeiro parágrafo em que a gente busca responder de forma bem objetiva o que aconteceu, onde, quando, quem são os envolvidos, se possível, como e o porquê, se não, a gente pode inclusive dizer que ainda não foram identificados os suspeitos do crime, por exemplo. E claro também que quando a gente fala de notícia, né, a gente sabe que muitas vezes a notícia vira mercado, vira produto, né? Eu quero construir uma notícia sensacionalista para vender. E o que é o sensacionalismo, né? Muitas vezes, apenas por conta de interesses na venda, existem publicações de menor credibilidade que vão apelar para a divulgação de tragédias e escândalos de forma exagerada. E isso cria nos usuários uma sensação de urgência informativa que pode trazer consequências desastrosas, como a disseminação de inverdades, de notícias aí antiéticas, né? Resultantes da pressa de divulgar um fato antes do concorrente. Então o sensacionalismo é uma grande realidade e depende muito também da nossa leitura atenta a esses textos, certo? A imprensa escrita ou falada que não se preocupa com a apuração profunda dos fatos e se interessa só pela exploração da comoção recebe o nome de sensacionalista, ok?
Muito bem. Então, basicamente, a notícia é esse gênero. Eu não quero aqui ficar 30, 40, 50 minutos falando sobre o gênero notícia. Eu só dei mesmo uma breve apresentação, mas entendamos que a notícia tem uma estrutura muito bem organizada. Uma linguagem muito objetiva, não é o momento de eu florear a minha escolha lexical, palavras, enfim, porque a notícia é manchete, linha fina, o que aconteceu e o desenrolar daquele episódio, certo? Objetividade e clareza são pré-requisito do gênero notícia. Já o relato, por sua vez, é um texto em que você está contando alguma história que aconteceu com você e você está contando isso em geral para outras pessoas. Por isso que a gente fala que o relato costuma ter alguma perspectiva de ensinar alguma coisa, de conscientização ou de, enfim, cativar as pessoas de alguma forma. E a gente tem uma proposta da UFO de relato que é uma proposta de 2017. Olha que interessante, era para se escrever um relato de um sobrevivente. Então aqui tinham as orientações, né? Ao redigir o texto, obedeça às normas do gênero. Se for o caso, dê um título para sua redação. Aqui está um errinho de crase, tá? O sinal é para cá. Esse título deverá deixar claro o aspecto da situação escolhida que você pretende abordar. Escreva o título no lugar apropriado da folha, assine como José ou Josefa, nunca use seu nome, pseudônimo, apelido e não copie trechos dos textos motivadores. E aí a gente tinha um texto aqui que é engraçado que ele conversa com o texto que a gente comentou na semana passada. O texto que a gente comentou semana passada é da possibilidade de se estender indefinidamente a longevidade, né? E a gente comentou que muitos bilionários estão investindo sua grana em estratégias para viverem mais. E aqui o texto está falando sobre o fim do mundo, que também sempre houve na história da humanidade a crença, né, de que em algum momento o mundo ia entrar em colapso e ia acabar. E mais recentemente tem-se visto um número muito significativo de pessoas, né, obviamente com muito dinheiro lá no Vale do Silício, que estão investindo em estruturas físicas, ou os chamados bunkers, né, que são construções subterrâneas muito profundas, em que eles vão ter moradia, lazer, formas de produzir energia, de plantar, de se alimentar, ou seja, se o mundo acabar, eu vou para esse buraco e lá eu formo uma nova civilização, né? E aí o texto comenta um pouco sobre isso. Em grupos privados do Facebook, sobrevivencialistas ricos trocam dicas sobre máscaras de gás, bunkers e locais protegidos dos efeitos da mudança climática. Um diretor de uma empresa de investimentos, membro de um desses grupos, me disse: tenho sempre um helicóptero com um tanque cheio e um bunker com sistema de filtragem de ar. Seus preparativos provavelmente o posicionam num ponto extremo em relação aos colegas, mas acrescentou: muitos amigos meus aderiram a armas, motos e moedas de ouro. Hoje em dia, esse lance não é mais tão caro, né? Uma pesquisa encomendada pelo National Geographic constatou que 40% dos americanos acreditam que investir na armazenagem de mantimentos ou na construção de um abrigo nuclear era melhor que contratar um plano de aposentadoria privado. Na internet, as discussões dos sobrevivencialistas vão do coloquial, guia de preparação para mães em caso de agitação civil, ao soturno, como comer um pinheiro para sobreviver. Então era um texto que falava sobre essa história do possível fim do mundo, né, e como algumas pessoas estão se preparando para ele. E a proposta era a seguinte: você teria que, a partir da leitura do texto, redigir um relato em primeira pessoa, imaginando sua vida como sobrevivente no Brasil após uma grande catástrofe que levou o mundo, tal como você o conheceu, a seu fim. Relate ainda como você teria conseguido sobreviver. Então é claro que a gente tem várias hipóteses para criar esse cenário, né, de um mundo aí que foi levado ao fim. Então, um incêndio que destruiu toda a floresta amazônica, Pantanal, que destruiu, enfim, toda a parte verde que se tem no país. Então acabou com a nossa estrutura ambiental, ou rios, enfim. Como é que eu consegui sobreviver? Então aqui exige, na verdade, um pouquinho de criatividade, né? E, em geral, o relato ele é pautado numa experiência que a gente viveu. Então talvez essa proposta seja mais desafiadora porque você teria que se colocar numa situação que você não viveu ainda, que é a do fim do mundo. E aí o que a gente pode pensar é que seria interessante o relato ter aí um título, né? Então, enfim,
sei lá, desde um título, não consigo ter uma visão muito criativa aqui, né? Mas a sobrevivência, sei lá, apesar do fim, não sei, ou o começo do fim, enfim. Bom, a gente poderia pensar num título, hoje eu não estou aqui muito criativo, mas é importante que no relato a gente faça uma marcação de tempo e espaço. Então, o que aconteceu, quando aconteceu, para onde eu fui, depois eu fiz o que, certo? Então, é importante porque isso é o que identifica uma sequência narrativa, a mudança de tempo e de espaço. Claro que eu vou ter que pensar no desenrolar dessa história com ações e fatos, conectivos que indiquem passagem de tempo, participação e fala em discurso indireto de personagens. Tinha alguém comigo, eu estava sozinho, encontrei alguém no meio dessa jornada que me ajudou, encontrei alguém que tentou me ameaçar porque eu tinha uma quantidade de alimentos que a outra pessoa não tinha, e aí a gente entrou numa disputa, enfim, né? E claro que um desfecho com uma certa intenção pedagógica, né? Então, o que eu fiz para sobreviver, para além das questões mais de liderança, né? Eu tive espírito de compartilhamento, eu tive resiliência, mas além disso, né? O que me fez sobreviver e como é que eu tô hoje, né? Pensando nesse cenário do tema de 2017. E o que rompeu muito com as expectativas da prova da UFO, que tinham uma questão mais ligada a aspectos políticos e sociais mesmo, né? Então, se a gente olhar as duas propostas que eu comentei com vocês na semana passada, que são propostas mais atuais, de 2020/2, elas são propostas muito mais pé no chão. Escreva para os profissionais do Sistema Único de Saúde falando sobre os seus medos e receios do uso cada vez mais frequente de tecnologia nos ambientes de atendimento médico, por exemplo. Ou então, escreva um texto de opinião falando a respeito da possibilidade de estender indefinidamente a vida. Tudo bem que aí o gênero artigo de opinião é um texto também mais pautado nos fatos. Esse relato, ele demandaria uma criatividade maior, o que para algumas pessoas seria mais difícil. De qualquer forma, nada impediria que a proposta do relato fosse para que você, por exemplo, contasse uma situação de um grande desafio que foi que chegou até você e como é que você enfrentou esse desafio, né? Perder alguém querido, por exemplo, num contexto de pandemia de Covid. Como é que foi, por exemplo, vivenciar o luto, a dor da perda de alguém num contexto de Covid? Ou então você, enquanto estudante, produza um relato em primeira pessoa em que você fale como foi o seu ano de 2020 está sendo o de 2021, considerando que a gente ainda não pôde voltar à rotina da sala de aula e das nossas relações interpessoais. Seria um relato super interessante para você fazer, que inclusive te demandaria refletir mesmo sobre exatamente a sua rotina. Você conseguiu organizar os seus estudos? Não conseguiu? Você teve apoio, estrutura de escola e de família para te ajudar? Não teve? Foi difícil ter que dividir o mesmo espaço de estudo / trabalho? Não foi? Você acha que as suas relações de amizade, familiares se fortaleceram ou se fragilizaram, né? Então tem muitas coisas interessantes que daria para discutir num relato como esse, por exemplo, que eu acho que seria bem mais fácil do que essa proposta que a UFO deu. De qualquer forma, portanto, esse aí acho que ficou até um vídeo um pouco mais longo do que normalmente costumo fazer, mas são algumas características da notícia e do relato que obviamente não se esgotam por aqui, mas eu quis dar pelo menos algumas dicas. Na semana que vem a gente começa a falar sobre alguns textos de caráter argumentativo. Então a gente tem as cartas, nós temos o editorial e o texto de opinião. Provavelmente eu vou pegar, se eu for pegar as cartas, só as cartas argumentativas, ou então eu penso aí no editorial e texto de opinião, porque eles têm semelhanças e diferenças. Então é isso, se tiver curtido esse conteúdo, compartilhe com a galera. Se não tiver assistido a nossa aula 1, volta no vídeo anterior, em que eu dou algumas ideias, algumas informações importantes sobre o edital da prova da UFO, mas a gente vai ter muito conteúdo ainda até a prova em agosto. E é isso aí, até semana que vem. Tchau, tchau!